Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual horário que vocês vão estar vendo esta aula gravada, mas eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, essa é a Sociologia 2. Ela traz quais são os temas que a gente deve trabalhar, ou seja, quais são os temas centrais que devem percorrer o nosso ensino de Sociologia durante esse semestre todo. Então, de agosto até dezembro. Então, os temas que a gente tem que tratar são a construção social da identidade, relações e interações sociais na vida cotidiana, etnocentrismo e relativismo cultural, o homem e a cultura, desigualdade social, desigualdade de classes, estudo sobre a globalização, gênero e desigualdade, instituições sociais, cidadania e política, formação da concepção da cidadania moderna, direitos civis, políticos, sociais e humanos. Bom, como vocês viram, é uma série de elementos, ou seja, uma série de temas que a gente tem para trabalhar durante o semestre todo. O que eu fiz, ou o que eu vou fazer, é agrupar esses temas em blocos. Então, tem alguns temas que dão para ser trabalhado conjuntamente, como a construção social da identidade, etnocentrismo e relativismo cultural. São temas que podem ser trabalhados juntos e que também têm uma relação com outro tema, o homem e a cultura. E aí tem outros temas como desigualdade social, desigualdade de classes, sobre globalização, gênero e desigualdade, que podem ser trabalhados no bloco sobre gênero e desigualdade. E, por fim, os temas políticos, instituições sociais, cidadania e política, e a formação e concepção da cidadania moderna, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos humanos. Então, são através desses três temas que nossas aulas vão ser organizadas a partir de agora. Como é que eu vou organizar essas aulas para vocês? Né? Como a gente está ainda em moda Renato, há uma possibilidade de que a gente venha a ter uma volta gradual a partir do dia 15 de outubro, de acordo com determinação de um memorando da direção-geral. Eu não sei se vocês já conversaram com o professor Kader, que é o coordenador do curso, mas, enfim, né, conforme isso for se organizando, talvez a gente tenha, então, a chance de ter alguns encontros presenciais dentro das regras da segurança, da biossegurança. Espero que todos vocês, como são já mais velhos, já estejam vacinados. Aí fica mais tranquilo, porque eu também já estou vacinado e imunizado, porque já deu os 15 dias da minha segunda dose. No entanto, mesmo assim, mesmo que eu tenha imunizado e vou ter imunizado vocês também, nós temos que seguir todos os protocolos de segurança. Máscara, distanciamento, álcool em gel. Como nós somos uma turma pequena, eu acho, pós a pandemia, talvez menor, isso não seja muito problemático. Nós temos que ver quais são as ordens da direção, se nada vai mudar até esse cenário de lá, mas talvez isso possa acontecer. Bom, caso aconteça, a gente vai se encontrar, e se a gente se encontrar lá, a gente conversa. No enquanto, eu vou imaginar que pode não acontecer, e vou seguir tudo até 15 de outubro, como se a gente tivesse a caminho de chegar até dezembro, seguindo esse modo remoto, pensando que em fevereiro do ano que vem a gente já volte com um modo presencial, híbrido, enfim, que a gente vai organizar, mas que já abandone esse modo remoto como total. Então, vão ficar esses três blocos de temas para vocês, além deste bloco inicial aqui que vocês estão vendo. Né? Nesses três blocos de temas, às vezes um bloco pode ter, um tema pode ter dois blocos. Então, pode ter tema bloco 1 da identidade, bloco 2 da identidade, bloco 2 da desigualdade social, desigualdade de classe, bloco 1, bloco 2 da desigualdade ou das questões políticas, sociológicas e políticas. Talvez. Né, eu vou tentar organizar de uma forma que fique mais curta, para que vocês também não tenham tanto trabalho para fazer as questões, e para vocês tenham um aprendizado seguro dentro do que é possível, dentro desse modo remoto, ou seja, né, aulas mais curtas, de 10 a 15 minutos gravadas, e após cada bloco temático, então se for 2 blocos para identidade e cultura, no segundo bloco, no final dele, exercícios. É interessante que, como é um bloco complexo, grande, a gente vai tratar em unidades, como eu falei para vocês. Então, a gente vai resgatar nessa sociologia, no primeiro e segundo bloco, as questões da identidade, quem eu sou, por que eu sou, como se constrói socialmente a identidade de um indivíduo. Tá? Eu vou trazer uma aula gravada para que vocês assistam, que é uma aula onde eu vou, né, explorar esses elementos da construção social da identidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa construção social da identidade, como ela passa pelas questões da relação do homem com a cultura, ou seja, o que é identidade? Identidade é resultado da relação do homem com a cultura. E é nesse sentido que ela se assenta, e nesse sentido que a gente tem que pensar, ou seja, a sua identidade é uma identidade cultural. Então, você tem a identidade que tem, identifica-se como se identifica, se entende como se entende, porque, entre outras coisas, é brasileiro. Então,
A cultura brasileira é parte predominante da constituição da sua identidade, independente do tipo de brasileiro que você seja. Se você tivesse nascido, a cultura brasileira de cultura brasileira urbana, ocidental, se fosse um indígena, talvez você tivesse uma expressão cultural diferente, mas mesmo assim ele dentro de uma ideia maior do que é a identidade do Brasil, que a gente faz parte da identidade brasileira. E a gente teria que encarar isso de uma forma mais séria que a gente não encara. Mas, enfim, são outras questões que a gente tem que pensar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como a gente pode pensar isso sobre um conceito que chama-se etnocentrismo e relativismo. O etnocentrismo, esse conceito vem dessa ideia de etno é o etnia, um grupo étnico, que é um grupo com características culturais específicas e não só físicas, né, fenotípicas. Então, além de físicas e fenotípicas, elas são culturais. Então, o etnocentrismo é aquela ideia ou aquele conceito que faz com que a gente pense uma sociedade como central em relação às outras. Então, a ideia do etnocentrismo é colocar um tipo de modelo de sociedade como correto, como melhor, como mais justo, como central, em detrimento de outros que seriam subalternos e teriam, portanto, que se servir ao modelo central ou se tornar ele. É o caso do que a gente chama de eurocentrismo, né? Colocar os europeus, ou o continente europeu, ou as etnias europeia, ou essa concepção étnico-cultural europeia, branca, da cultura branca, ocidental, erudita, como pilar social em detrimento de outras culturas, como a indígena, como a negra, como a asiática, entendendo que essas talvez sejam menores, né? São colocadas assim, são subalternizadas. Esse é o etnocentrismo. E é o que faz com que também nós, às vezes, olhamos para culturas diferentes da nossa e achamos que nós somos superiores. É o olhar que muito de nós temos para os indígenas, como preguiçosos, como menos evoluídos, como não desenvolvidos tecnologicamente, como na verdade não são. Então, se você olha e enxerga um índio assim, você tem uma visão etnocêntrica. Você acredita que a sua organização social, o seu modo de viver, a sua cultura, são superiores ao modo de vida, a cultura e a organização social de uma etnia indígena, por exemplo. Como os Ofaia que estão aqui em Brasilândia, os Kaiá Guarani que estão em Dourado, os Terenos, os Cadiuel, os Quiniquinau, para falar só, enfim, alguma das etnias que habitam o nosso estado, que é o Mato Grosso do Sul. E aí, depois do etnocentrismo, a gente fala de relativismo cultural. Então, é preciso que a gente relativize. Relativizar é colocar em relação, né? É muito interessante pensar isso, que é aquela teoria do Einstein, a teoria da relatividade. Então, o tempo é algo relativo. E é relativo em vários sentidos. Então, às vezes você percebe que uma hora pode parecer que demora mais do que em outros momentos. Então, quando você está numa situação super divertida, viajando, feliz, com amigos, fazendo coisas que você gosta, essa uma hora passa super rápido. Às vezes, quando você está fazendo uma coisa que você não quer, que você está meio forçado, obrigado, você demora horas aquela hora, né? Então, essa noção relativa do tempo essa ideia de relatividade. Então também dá para transpor isso para a cultura, ou seja, por que nós nos relacionamos com culturas diferentes da nossa de forma mais harmônica, relativa, né? Sem querer hierarquizar, sem nos colocarmos como melhores ou superiores àquilo que a gente não é, mas buscando entender, respeitar, compreender, relativizando. Então, é difícil você opinar sobre um mundo do qual você não entende as regras, do qual você não entende a linguagem, do qual você não pertence. Então, eu vejo uma série de opiniões de ocidentais sobre o Afeganistão, e isso me assusta. Você fala, o que esse povo está falando? Né? Eles não falam nem a língua do Afeganistão, não conseguem ler nenhum documento oficial daquele país, não sabem nem a história dele. O que eles estão falando? É diferente de quando você vê, por exemplo, as mulheres afegãs na rua, erguendo para trás cartazes, protestando, pedindo liberdade. Opa, ali chama atenção. Por quê? Porque parte delas mesmas, das mulheres afegãs, dos homens afegãos, ou seja, as pessoas que estão contra a ascensão do regime do Talibã. Ah, beleza, legal. Aí é uma outra questão. Então, temos que tomar cuidado para opinar sobre aquilo que não conhecemos. Vamos falar um pouco sobre o nosso país também, com limites, enfim. É sempre bom ter cuidado, é sempre bom respeitar. Então, a fé do outro, então, culturas diferentes produzem deuses e interpretações religiosas do mundo diferente. Cada civilização produz uma história, uma cultura diferente, inclusive religiões, formas de comer, de se vestir. Então, é preciso que a gente torne isso um pouco relativo. Depois disso, a gente vai para o ponto das desigualdades sociais. Então, isso está muito fácil da gente perceber no Brasil. Eu vou trazer para vocês um bloco para a gente pensar a desigualdade, pandemia e alguns problemas do Brasil, como moradia, que é um problema sério, como a fome, que é um problema que tem retornado. A gente tinha
sair do mapa da fome, a gente voltou em 2016 e agora a gente aprofundou o mapa da fome. O Brasil hoje é um país onde as pessoas voltaram a morrer de fome. E isso é gravíssimo. A gente tinha exterminado esse problema nos governos petistas. Acho que vocês são mais velhos, devem se recordar que um dos primeiros programas sociais do Lula e do governo do PT, quando entrou no Brasil, foi o programa Fome Zero. Depois de alguns anos, ele concluiu o programa, porque o Brasil tinha tirado as pessoas da parte da pobreza, ou seja, não se morria mais de fome do Brasil, e houve até uma intenção de exportar esse programa social para a África, né, que as pessoas ainda morrem de fome, e veja que ele foi muito criticado na época, eu nem lembro qual é o desdobramento disso, porque, enfim, algumas pessoas se incomodaram com que o Brasil implantasse na África um programa de combate à fome que tinha sido sucesso no Brasil. O fato é que o programa terminou, anos depois, a gente voltou em 2016 a entrar no mapa da fome, e isso aprofundou em 18, 19, a pandemia aprofundou isso muito, vocês têm visto, percebido. Então, a gente tem que debater as desigualdades sociais desse país. O Brasil é um país completamente desigual, e não dá para a gente pensar, sonhar, né, viver esse país sem entender isso, ou seja, a partir do princípio que a gente precisa estabelecer, caminhar para uma sociedade mais igual e menos desigual. A gente precisa caminhar para uma igualdade de raças. Então, há ainda no Brasil o privilégio da branquitude, ou de ser branco, né, dos sujeitos brancos, em detrimento dos sujeitos negros, que são os pretos e pardos e os indígenas. Então, há esse privilégio claramente estabelecido na estrutura da sociedade brasileira, o que a gente chama de racismo estrutural. A gente precisa caminhar para a igualdade de gênero. A gente não tem igualdade de gênero, não tem paridade no emprego, não temos paridades salariais, não temos uma lei, a gente criou uma lei, né, como a Maria da Penha, que é uma lei que protege a violência contra a mulher, que é um problema sério que a gente tem. Então, enquanto a gente tiver altos índices de violência com a mulher, como a gente tem, a gente vai ser um país que vai ter que se pela para a desigualdade de gênero. Isso não reflete só nas mulheres, mas também reflete nas questões LGBTs, como é que a gente trata essa população das lésbicas, dos gays, dos bissexuais, travestis, transexuais, assexuais, queers, enfim. Porque também a gente também é o país com um alto índice de violência, né, de homofobia, de índice de crime, de assassinato dessa população pela expressão do que elas são. Então, esses são alguns temas que se pode debater também sobre desigualdades no Brasil, porque a gente vai chegar no final, que é as instituições políticas, cidadania e política, a formação da concepção da cidadania moderna, de direitos civis e políticos, sociais e humanos. Então, a gente vai tratar um pouco sobre a configuração política do Brasil, a importância das instituições que estão sendo atacadas ultimamente no Brasil, há um tempo, as instituições oficiais, né, da República. Então, a própria presidência, né, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, as escolas, enfim, né, as universidades, as instituições sociais estão sendo atacadas. E a República se constituiu através das instituições sociais. Então, nós temos um risco à democracia, mas temos um risco à república. Então, a gente precisa pensar qual é o valor das instituições sociais, o que é o conceito de cidadania, qual a importância do entendimento, da compreensão dele para a participação política. Então, gente, é esse o caminho que a gente vai percorrer nesse semestre. Primeiro, vocês vão ter, então, um bloco, então sempre um bloco com uma aula, talvez, um texto para ler no máximo, o texto que eu vou deixar sugerido, e outro bloco para terminar o tema com aí um exercício para vocês fazerem. Feitos os blocos, a gente encerra. Se a gente migrar para o sistema híbrido e tiver a oportunidade de ter espaços presenciais a partir de outubro, aí a gente discute esses temas na sala e vê essas avaliações ou rever. Caso contrário, a gente precisa do sistema que vocês estão acostumados nos últimos semestres, que é o sistema remoto. Eu sempre vou procurar deixar aulas curtas, correto, para vocês não ficarem também muito exaustos com as aulas. Além das aulas curtas, eu sempre vou deixar um texto e eu sempre estou disponível para que vocês tirem a dúvida do material que está aqui na aula gravada ou nos textos, no horário que seria a aula de vocês mesmo, na quarta-feira à noite, das 6h50, 6h50, acho que até às 8 e pouco. Mas vocês olham lá o horário que seria a aula de sociologia de vocês, que é o primeiro horário da noite, os dois primeiros horários, da quarta-feira, eu estou disponível aqui para vocês para atender, se vocês precisarem, pelo WhatsApp, por um online, por aqui pelo Meet. Basta se comunicar, enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, e aí eu posso vir aqui, atender, tirar dúvidas e ajudar a resolver o exercício, se você não entendeu algo, está organizado, no Moodle, etc. E, por fim, é isso. Espero que a gente tenha um bom semestre, talvez a gente se veja a partir de outubro, e
É isso. Axé, se cuidem. Até.